Boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui reunidos para nosso encontro semanal de nossas catequeses. E hoje estamos terminando. Daremos a última catequese acerca da Santa Missa. Catequese essa que nós reproduzimos. Catequeses que o Papa Francisco, no decorrer de 2017 e 2018, ele proferiu nas audiências geral lá no Vaticano. E nós aproveitamos esse material também para beber dessa fonte, né? Hoje estamos terminando, mas certamente nós temos o projeto de não parar com essa catequese, viu? Nós queremos a partir de agora, também ir escolhendo temas para a gente tratar aqui com vocês, dando uma catequese, pistas de reflexão, para que nós possamos aprofundar nossa fé católica, na medida do possível, das nossas condições, né? Condições físicas, intelectuais e de agenda. Nós vamos tentar continuar essas catequeses, né? Inclusive, também conto com a colaboração de vocês. Vocês podem também, a gente está escolhendo temas aqui que nós vamos preparar para passar para vocês, mas de repente, padre, fala para a gente sobre purgatório, temas que a gente vai tentar estudar, né, e tentar passar para vocês o que a igreja diz. Nós precisamos ser católicos conscientes, conhecer o ensino da igreja. Pois bem, então, semana passada nós falávamos do rito da comunhão, o rito da comunhão que termina com a oração pós-comunhão. E hoje, a catequese que o Papa proferiu na audiência geral no dia 4 de abril de 2018, os ritos finais, sair da missa com mais vontade de dar testemunho cristão. O Papa faz uma pequena reflexão acerca da primavera, sobre a Páscoa. Ele diz: vede que hoje há flores. As flores indicam júbilo, alegria. Em certos lugares, a Páscoa é chamada também Páscoa Florida, porque floresce Cristo ressuscitado. É a nova flor. Floresce a nossa justificação, floresce a santidade da igreja. Por isso, muitas flores é a nossa alegria. Nós festejamos a Páscoa toda semana, a semana inteira. Cada Eucaristia é a Páscoa do Senhor. A Páscoa diária, a Páscoa semanal, aos domingos, a Páscoa anual, e tudo isso em vista da grande Páscoa nossa, a nossa passagem definitiva daqui para junto de Deus. Digamos juntos, Feliz Páscoa! Gostaria que desejássemos também os votos de Feliz Páscoa, porque ele foi o bispo de Roma ao amado Papa Bento XVI, que nos acompanha pela televisão. O Papa Bento, todos desejamos Feliz Páscoa. E um grande aplauso. Por que o Papa está dizendo isso? Lembremos que estava em pleno período de Páscoa. Ele está no contexto de Páscoa, né? Daí porque ele está falando. Mas é importante a gente lembrar, cada celebração da missa é uma Páscoa. É a Páscoa do Senhor, é a passagem, né? Com esta catequese, encerramos o ciclo dedicado à missa, que é precisamente a comemoração, mas não apenas como memória. Vive-se de novo a paixão e a ressurreição de Jesus. A última vez até a comunhão, chegamos, na última vez até a comunhão e a oração pós-comunhão. Depois dessa prece, a missa termina com a bênção concedida pelo sacerdote e com a despedida do povo. Assim, como tinha começado com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ainda em nome da Trindade que se conclui a missa, ou seja, a ação litúrgica. Todavia, sabemos que, quando a missa termina, tem início o compromisso do testemunho cristão.
Os cristãos não vão à missa para cumprir um dever semanal e depois esquecer-se. Não. Os cristãos vão à missa para participar na paixão e ressurreição do Senhor. E em seguida, viver mais como cristãos. Tem início o compromisso do testemunho cristão. Saímos da igreja para ir em paz, levar a bênção de Deus às atividades diárias, aos nossos lares, aos ambientes de trabalho, às ocupações da cidade terrena, glorificando o Senhor com a nossa vida. Mas se eu sair da igreja tagarelando e dizendo, olha para isso, para aquilo, com a língua comprida, a missa não entrou no meu coração. O Papa diz que em vez disso, a gente sai da missa já com algazarra, falando da vida dos outros, mangando dos outros, a missa não entrou no nosso coração. Por quê? Porque não sou capaz de viver o testemunho cristão. Cada vez que saio da missa, devo sair melhor que quando entrei. Com mais vida, com mais força, com mais vontade de dar testemunho cristão. Através da Eucaristia, o Senhor Jesus entra em nós, no nosso coração, na nossa carne, a fim de podermos exprimir na vida o sacramento recebido da fé. Então o Papa, ele enfatiza esse detalhe. Se nós vamos para a missa, a gente não pode sair da missa como entrou. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa. Mas não é no outro não, é em mim. Porque o problema é que a gente vai à missa e a gente quer que aconteça um milagre nos outros. Né? A mudança é no outro. E eu continuo levando do mesmo jeito. Portanto, da celebração à vida, consciente de que a missa tem o seu cumprimento nas escolhas concretas de quem se deixa comprometer pessoalmente nos mistérios de Cristo. Não devemos esquecer que celebramos a Eucaristia para aprender a tornar-nos homens e mulheres eucarísticos. O que significa isso? Significa deixar que Cristo haja nas nossas obras e que seus pensamentos sejam os nossos, os seus sentimentos os nossos, as suas escolhas as nossas. E isto é santidade. Agir como Cristo é santidade cristã. Quem o exprime com exatidão é o apóstolo São Paulo, quando fala da própria assimilação a Jesus. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Este é o testemunho cristão. A experiência de Paulo ilumina-nos também a nós. Ilumina também a nós. Na medida em que mortificamos o nosso egoísmo, ou seja, fizermos morrer o que se opõe ao Evangelho e ao amor de Jesus, cria-se dentro de nós maior espaço para o poder do seu Espírito. Os cristãos são homens e mulheres que deixam alargar a própria alma com a força do Espírito Santo, depois de ter recebido o corpo e o sangue de Cristo. Permite que a vossa alma se alargue, diz o Papa. Permita que tua alma se alargue. Não estas almas tão estreitas e fechadas, pequenas, egoístas. Não. Almas largas, almas grandes, com vastos horizontes. Deixai que a vossa alma se alargue com a força do Espírito, depois de receber o corpo e o sangue de Cristo. Dado que a presença real de Cristo no pão consagrado não acaba com a missa,
A Eucaristia é conservada no tabernáculo para a comunhão aos enfermos e para a adoração silenciosa do Senhor no Santíssimo Sacramento. Com efeito, o culto eucarístico fora da missa, quer de forma particular, quer comunitária, ajuda-nos a permanecer em Cristo. Então o Papa, ele vai também falar para nós a importância, fora da celebração eucarística, este culto eucarístico que nós devemos cultivar, tanto pessoal como comunitário. O pessoal é você criar a necessidade de todos os dias ir à sua paróquia, a uma capela onde tem o Santíssimo no sacrário, e diante de Jesus adorá-lo. E comunitariamente, como é costume na igreja, nas quintas-feiras, fazer a adoração comunitária. A comunidade se reúne com o Santíssimo exposto para a adoração. O Papa disse que é fundamental criar-se isso. Isso é um dos grandes pecados de nós católicos. Nós não valorizamos a adoração pessoal à Eucaristia, nem comunitária. Nem comunitária. As nossas igrejas, na quinta-feira de adoração, são uma tristeza. A gente expõe o Santíssimo para os bancos. Aqui mesmo na paróquia São Sebastião, quando eu exponho o Santíssimo, é só eu e o Mateus que estamos na igreja. No finalzinho, quando está quase para dar a bênção, que chega meia dúzia de pessoas para receber a bênção do Santíssimo. Mas adorar Jesus mesmo, o povo não adora. Não tem essa prática. Não criou, não cultiva. Não sentem necessidade. Porque a televisão não deixa, o computador não deixa, na internet. Tantas coisas são prioritárias, que nos roubam este momento de estar no Senhor. Portanto, os frutos da missa estão destinados a amadurecer na vida de todos os dias. Podemos dizer assim, forçando um pouco a imagem. A missa é como o grão de trigo que depois, na vida comum, cresce e amadurece em boas obras, nas atitudes que nos tornam semelhantes a Jesus. Olha que bonito que o Papa diz. A missa é como um grão, uma semente. Semeado em nós, precisa crescer. Cresce em boas obras. E este fruto amadurece em boas obras. Na verdade, aumentando a nossa união com Cristo, a Eucaristia atualiza a graça que o Espírito nos concedeu no batismo e na confirmação, a fim de que o nosso testemunho cristão seja credível. Além disso, o que faz a Eucaristia acendendo nos nossos corações a caridade divina? Separa-nos do pecado. A Eucaristia nos dá força para que resistamos à tentação. Quanto mais participamos da vida de Cristo, progredimos na sua amizade, tanto mais difícil nos será romper com Ele pelo pecado mortal. Então o Papa diz, quanto mais eu participo da missa, com piedade, de verdade, não é só estar lá o corpo não, de verdade. Quanto mais me aproximo, quanto mais comum, mais eu tenho resistência para resistir às tentações, ao pecado. Porque senão, se não for assim, então nós estamos fazendo teatro. A missa para nós é um teatro. Eu vou lá, faço tudo que tem que ser feito, saio de lá e volto para a minha vidinha, para o meu pecado de sempre. A frequência regular no banquete eucarístico renova, fortalece e aprofunda o vínculo com a comunidade cristã a qual pertencemos, segundo o princípio de que a Eucaristia faz a igreja unindo todos nós. Por fim, participar da Eucaristia engaja-nos em relação ao outro, de maneira especial aos pobres, educando-nos a passar da carne de Cristo para a carne dos irmãos, onde Ele espera ser por nós reconhecido, servido, honrado e amado. Trazendo o tesouro da união com Cristo em vasos de barro. Temos contínua necessidade de regressar ao santo altar até podermos, no paraíso, participar plenamente da bem-aventurança do banquete de núpcias do Cordeiro.
Demos graças ao Senhor pelo caminho de redescoberta da Santa Missa, que Ele nos concedeu percorrer juntos, e deixemos-nos atrair com fé renovada por este encontro real com Jesus, morto e ressuscitado por nós, nosso contemporâneo. E que a nossa vida seja sempre florida, assim como a Páscoa, com as flores da esperança, da fé e das boas obras. Que encontremos sempre a força para isto na Eucaristia, na união com Jesus. E assim, o Papa termina essas reflexões que nós fizemos nessas quartas-feiras sobre a Santa Missa. Depois de tantas quartas reunidos falando, espero que tenhamos ajudado você a compreender, como eu dizia lá no início, e eu sempre repito isso, a gente só ama aquilo que conhece. Daí porque é importante a gente conhecer o verdadeiro sentido da Santa Missa, para que nós participemos da missa, não como uma obrigação, mas com o desejo ardente, porque um cristão que não sente desejo de ir à missa, esse cristão, de cristão só tem um nome. Ele não é cristão. Porque não é possível que a minha alma, e o Salmo 42 vai dizer, a minha alma tem sede de Deus. Pelo Deus vivo, anseia com ardor. A minha alma necessita de Deus. E eu bebo. Eu me sacio deste Deus na Eucaristia, no encontro fraterno. A missa é para nos transformar, diz o Papa hoje. Transformar em pessoas melhores. É como a semente que é plantada, que precisa crescer, crescer, amadurecer e dar frutos. Tem que dar fruto na nossa vida. Para que o nosso testemunho lá fora da igreja seja concreto, verdadeiro. Não sejam só palavras. E por isso, meus irmãos, precisamos vivê-lo. Estamos começando em todo o Brasil, exceto em Brasília. Em todo o Brasil, estamos começando agora um período muito difícil. É o período eleitoral. Nossos municípios estão se preparando para a escolha dos seus representantes, o seu executivo, prefeitos, vereadores. Se a gente não se alimenta de Jesus, se a gente não constrói, não deixa a semente da Eucaristia criar e selar em nós um espírito de comunhão, este tempo é um tempo terrível de divisão. Aliás, infelizmente, nós encontramos na nossa igreja pessoas que estão intrigadas com a outra desde a eleição passada. Desde a eleição passada que não se fala. Estão dentro da igreja. De corpo, é verdade. Somente o corpo. Mas não se abre à graça de Deus. A missa não tem produzido fruto na vida dessas pessoas. Estamos recomeçando de novo outro caminho eleitoral. Temos alguns candidatos aqui na nossa cidade. Em todas as cidades temos candidatos. A primeira coisa que nós temos que ter consciência. O outro não é obrigado a pensar e votar em quem eu voto. Porque o outro vota diferente, ele não é meu inimigo. Ele pensa diferente. Talvez tenha outros critérios. Talvez não seja o mesmo. Mas nós precisamos respeitar. O respeito humano é fruto dessa comunhão em que somos irmãos. Por isso, queridos irmãos, precisamos lutar para que dentro das nossas comunidades não seja disseminado como o vírus do corona, que tão facilmente se alastrou na nossa cidade, de um estralar de dedos, não seja semeada entre nós essa discórdia, essa divisão. Nós não somos de A, de B. Cada um escolhe o que quer. E cada um tem que ter a responsabilidade e a consciência social de pensar, esse que eu escolhi, eu, na minha mentalidade, acho que seria o melhor. Mas o outro tem direito de escolher o outro. E eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a votar no meu parente. Ah, porque é meu irmão, porque é meu tio, meu primo. Eu não sou obrigado. E nem tampouco
eu sou por causa disso, vamos criar divisões, racha. Então, que a Eucaristia, que é a fonte, o cume da nossa vida, gere em nós e faça crescer e amadurecer essa semente e dê fruto de verdade, de amor. Deus te abençoe. E até a próxima catequese, nós vamos começar com outro tema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.